fraude, veneno de rato ao quadrado, índice de lavagem de dinheiro. Essas foram as palavras de alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo sobre o Bitcoin. Eles odiavam, desprezavam e alertavam você para ficar longe. Mas nos bastidores, uma mudança silenciosa estava acontecendo. Dois desses nomes que odiavam Bitcoin agora controlam bilhões no ativo e até mesmo recomendam que você coloque de 1 a 4% do seu portfólio no setor cripto. O que mudou? Porque os mesmos bilionários que odiavam cripto agora estão invadindo o mercado? E o que isso significa para você, investidor comum? Neste vídeo, você vai descobrir o ódio público de Wall Street contra o Bitcoin e o que eles realmente faziam nos bastidores. A virada de 2024 com a aprovação dos ETFs que mudou tudo e como a regulação de 2025 entregou o mercado cripto para os bancos. E por último, o que a invasão bilionária significa para o seu dinheiro hoje. Mas antes da gente mergulhar em como essa reviravolta inacreditável aconteceu, um recado bem rápido. Se você sente que o mercado cripto é complexo demais e precisa de uma direção clara para não ficar para trás, nós, da Bush Research, estamos aqui para te ajudar. Somos uma empresa especializada em pesquisa e inteligência de mercado para o setor cripto. Aqui você tem suporte para tirar dúvidas, revisar estratégias e entender o que faz sentido dentro do seu contexto. É simples assim, menos dúvida e mais direção. Então, se você quiser conferir, o link está aqui embaixo na descrição. Para entender a magnitude da mudança que aconteceu, a gente precisa primeiro voltar no tempo e sentir a intensidade do ódio que esses bilionários tinham por cripto. A gente está em 2017. Bitcoin está subindo forte, chamando a atenção mundial. E os homens mais ricos do planeta, eles não estavam só céticos. Eles estavam ativamente tentando destruir a reputação do ativo e o primeiro ataque veio do topo da hierarquia bancária. Em setembro de 2017, Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, sobe no palco de uma conferência em Nova York e solta a bomba. Bitcoin é uma fraude que vai explodir. Mas Dimon não parou por aí. Ele foi além e transformou isso numa questão de política interna do banco. Ele disse publicamente que demitiria em um segundo qualquer trader flagrado operando Bitcoin. Por dois motivos. Primeiro, porque ia contra as regras do banco. Segundo, e aqui está a parte mais agressiva, porque eles seriam estúpidos. Estúpidos. Essa foi a palavra que ele usou para descrever qualquer pessoa no JP Morgan que tocasse em Bitcoin. E para fechar com chave de ouro, Dimon vinculou o ativo diretamente ao crime organizado. Segundo ele, Bitcoin só servia para traficantes de drogas, assassinos e pessoas vivendo na Coreia do Norte. Basicamente, se você estava comprando Bitcoin, você era cúmplice de criminosos. 4 anos depois, em 2021, Dimon reforçou sua posição, chamando o Bitcoin de pedra de estimação. Aquelas pedrinhas inúteis que você compra de lembrança e deixa na estante juntando poeira. Sem valor, sem utilidade, sem futuro. Enquanto Dimon atacava do lado dos bancos, outro titã das finanças preparava seu próprio arsenal de críticas. E esse era ainda mais letal, porque vinha de uma figura quase religiosa no mundo dos investimentos. Warren Buffett, o oráculo de Omaha. O homem que transformou investimentos numa filosofia de vida e que bilhões de pessoas seguem como se fosse evangelho. Em maio de 2018, Buffett está prestes a realizar a reunião anual da Berkshire Hathaway, o evento mais importante do calendário dos investidores. E antes da reunião, ele vai à CNBC e solta essa pérola. Bitcoin é provavelmente veneno de rato ao quadrado. Veneno de rato ao quadrado. Para você entender o peso disso, antes dele, Charles Munger, sócio do Buffett e vice-presidente da Berkshire, já tinha chamado o Bitcoin de veneno de rato. Buffett pegou a metáfora e multiplicou. Se já era veneno, agora era veneno concentrado, letal, mortal. E a lógica dele era simples, mas devastadora. Bitcoin não produz nada, não gera dividendos, não fabrica produtos, não oferece serviços. É só especulação pura, igual as tulipas na Holanda do século XVII. Que todo mundo comprava achando que iam ficar ricos, até que a bolha estourou e destruiu fortunas da noite para o dia. Buffett comparou o Bitcoin a fichas de cassino. Você pode passar a ficha para frente, vender para outra pessoa, mas no final do dia não tem nada ali de real. É só gente apostando que outro trouxa vai pagar mais caro. E Charles Munger, ele foi ainda mais cruel. Descreveu a negociação de cripto como a busca do inestimável pelo indizível. Tradução, gente burra correndo atrás de algo completamente sem valor. Mas se Dimon representava os bancos e Buffett representava os investidores tradicionais, faltava alguém do lado dos gestores de ativos. E esse personagem ia se tornar o mais importante da nossa história.
Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. Outubro de 2017, Fink está dando uma entrevista e é perguntado sobre Bitcoin. A resposta dele, gelada e calculada. Bitcoin é um índice de lavagem de dinheiro. Para ele, o único motivo para o preço do Bitcoin estar subindo era porque criminosos estavam usando o ativo para esconder dinheiro sujo, evadir impostos e financiar atividades ilegais. Simples assim. Não tinha valor real. Não tinha utilidade legítima. Era só crime. Em 2018, Fink reforçou essa visão numa carta aos acionistas da BlackRock. Ele citou o ambiente regulatório incerto como uma barreira intransponível para a entrada institucional. Traduzindo, enquanto não houver regras claras do governo, nenhum banco sério, nenhuma gestora responsável vai tocar nisso. Naquele momento parecia que ele tinha razão, porque o ambiente regulatório era uma bagunça. Ninguém sabia se cripto era commodity, valor mobiliário, moeda ou o quê. E sem clareza jurídica, os departamentos de compliance bloqueavam tudo. Mas tem uma pergunta que precisa ser feita aqui. Por que tanto ódio? Porque esses homens, que são profissionais frios e calculistas, gastaram tanto tempo atacando publicamente um ativo que, teoricamente, eles podiam simplesmente ignorar? A resposta está em 3 forças profundas que moviam a resistência deles. A primeira razão era a incerteza regulatória. Sem uma lei clara, cripto era uma zona cinza perigosa. Os departamentos de compliance dos grandes bancos viam cripto como uma bomba relógio. Um passo errado e você poderia levar multas de bilhões, sanções da SEC, da CFTC, do Tesouro, de todo mundo. Melhor ficar longe e matar o ativo na narrativa pública antes que ele ganhe força. A segunda razão é que era uma ameaça existencial ao modelo de negócios. Essa é a mais importante. Bitcoin prometia algo revolucionário. Liquidação instantânea, sem banco central, sem intermediário, transações ponto a ponto que não precisavam de nenhum banco no meio. E qual o negócio do JP Morgan? Ser um intermediário. Eles ganham taxa sendo a ponte entre você e o sistema financeiro. Eles ganham bilhões sendo câmaras de compensação, custodiantes, processadores de pagamento. Bitcoin cortava o intermediário. E os bancos são o intermediário. Isso não era só uma ameaça competitiva, era uma ameaça existencial. A terceira razão era a volatilidade ou risco reputacional. Imagina você, Larry Fink, gestor fiduciário da BlackRock, responsável por trilhões de dólares de aposentadorias, fundos de pensão, dinheiros de viúva e órfãos. Você recomenda Bitcoin, aí o ativo cai 80% em 6 meses. Seus clientes perdem tudo. Você, processado. Sua reputação, construída ao longo de décadas, vai para o ralo. O risco reputacional era maior que qualquer potencial de ganho. Então, fazia todo o sentido do mundo eles atacarem publicamente. Cripto era perigoso, volátil, ilegal, especulativo. Melhor matar antes que cresça. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Enquanto Jamie Dimon chamava Bitcoin de fraude na TV, o JP Morgan estava desenvolvendo blockchain nos bastidores. Em 2019, apenas 2 anos depois de Dimon dizer que demitiria qualquer funcionário que tocasse em cripto, o JP Morgan lançou a JPM Coin, uma moeda digital para liquidação interna entre clientes corporativos. Mas espera aí, se Bitcoin é inútil, por que vocês estão criando uma versão própria da tecnologia? Era como uma operadora de telefone fixo fazendo propaganda contra celulares na TV, enquanto secretamente desenvolvia sua própria linha de smartphones no porão da empresa. A retórica pública era uma coisa, a pesquisa e desenvolvimento privada era outra, completamente diferente. Isso nos leva ao próximo capítulo. Porque entre 2020 e 2024 a máscara caiu e a verdade apareceu. Algo estava mudando por baixo da superfície. Não foi porque o Bitcoin ficou bonzinho. Não foi porque os bilionários tiveram uma revelação espiritual. Foi porque eles perceberam uma verdade incômoda. Não conseguiram matar o Bitcoin. Então decidiram fazer o que sempre fizeram ao longo da história. Se não pode vencer, junte-se a eles. A reviravolta mais impressionante do mercado financeiro dos últimos 20 anos. Como Larry Fink passou de chamar Bitcoin de índice de lavagem de dinheiro para controlar aproximadamente 100 bilhões de dólares em Bitcoin, como Jamie Dimon foi de eu demito quem comprar Bitcoin para processar bilhões em transações blockchains todos os dias, a resposta está em uma única palavra: inevitabilidade. Os bilionários perceberam que o Bitcoin não ia desaparecer. E se não ia desaparecer, era melhor controlar do que ser deixado para trás. Por volta de 2020, o tom começou a mudar. E o primeiro sinal veio justamente de Larry Fink. Em uma conversa com o Council of Foreign Relations, Fink fez uma admissão pública surpreendente. Ele disse: Bitcoin capturou a atenção e a imaginação dos milênios. Pode evoluir para um mercado global. Peraí, esse é o mesmo cara que chamou Bitcoin de índice de lavagem de dinheiro 3 anos antes? Sim. E essa mudança não foi por acaso. Fink percebeu algo crítico. Uma geração inteira de investidores jovens com dinheiro estava entrando no mercado acreditando em cripto.
E se essa geração inteira acredita, você tem duas opções: ignorar e perder relevância ou adaptar e lucrar. Fink escolheu lucrar. Mas ele não ia fazer isso de qualquer jeito. Ele precisava de uma estrutura regulada, segura, que protegesse a reputação da BlackRock. Ele precisava de um produto que permitisse exposição a Bitcoin sem os riscos operacionais de autocustódia. Hacks de exchanges, nada disso. Ele precisava de um ETF. E foi exatamente isso que ele foi buscar. Junho de 2023, a BlackRock entra com um pedido oficial na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, para criar um ETF de Bitcoin à vista. Um ETF Spot que rastreia o preço real do Bitcoin, não contratos futuros, não derivativos. Bitcoin de verdade. Isso foi um terremoto, porque a BlackRock não é qualquer gestora. Quando a BlackRock se move, o mercado inteiro presta atenção. Se a BlackRock está entrando, significa que alguma coisa mudou estruturalmente. E outras gestoras perceberam isso também. Fidelity entrou com pedido, Invesco entrou, VanEck entrou, Grayscale converteu seu trust em ETF, foi uma corrida. Mas todo mundo sabia, a BlackRock era a cereja do bolo. Se eles conseguissem aprovação, era game over. Wall Street teria vencido. Em 11 de janeiro de 2024, a SEC aprovou os primeiros ETFs de Bitcoin à vista da história americana. BlackRock lança o IBIT, Fidelity lança o FBTC, Grayscale converte o GBTC e Vesco, VanEck, Bitwise todos lançam seus. Mas o protagonista era claro, BlackRock. E Larry Fink, ele completou a metamorfose. Em uma entrevista à CNBC, dias após o lançamento do IBIT, Fink disse: Bitcoin é uma classe de ativos que protege você. Representa proteção contra riscos geopolíticos, contra medo global. Se o mundo estiver assustado, o Bitcoin te protege. Ele rebatizou o Bitcoin de índice de lavagem de dinheiro para ouro digital. Exatamente o oposto. O oposto do que ele disse 7 anos antes. E a beleza disso? Ele fez parecer natural. Como se sempre tivesse acreditado nisso. Como se a visão dele tivesse evoluído com os dados. Mas você e eu sabemos o que realmente aconteceu. Ele percebeu que não conseguia parar o Bitcoin. Então, decidiu monetizá-lo. E a ferramenta para isso foi o ETF. E por que ETFs mudaram tudo na prática? Deixa eu te explicar de um jeito bem simples o que os ETFs fizeram pelo mercado cripto. Antes de 2024, se você quisesse comprar o Bitcoin, o processo era assim: criar uma conta exchange, Binance, Coinbase, Kraken, por exemplo, passar por verificação KYC enviando seus documentos para uma empresa que você mal conhece, transferir dinheiro para a exchange, comprar Bitcoin. Decidir se deixa na exchange ou tira para uma carteira própria. Se tirar para uma carteira, você precisa guardar uma frase de 12 ou 24 palavras que, se você perder, você perde todo o seu dinheiro. Sem recuperação, já era. Era complicado, assustador e arriscado. A maioria das pessoas nem tentava. Agora, com o ETF, você abre sua corretora tradicional, a mesma que você usa para comprar ações da Apple ou da Petrobras, por exemplo, digita o ticker IBIT, aperta comprar, pronto. Você tem exposição a Bitcoin, sem wallet, sem chave privada e com risco de hack muito menor. Simples como comprar uma ação. É como a diferença entre comprar ouro indo até uma mina, cavando, guardando em casa e torcendo para não ser roubado, versus comprar ouro no banco, regulado, segurado, tranquilo. ETFs removeram a fricção. E quando você remove a fricção, o dinheiro entra. E entrou muito. Depois de aprovação dos ETFs, foi um efeito dominó pela indústria financeira. Morgan Stanley, um dos maiores bancos de investimento do mundo, permitiu que seus consultores de wealth management oferecessem Bitcoin para clientes qualificados. Não era mais o cliente pede, era o consultor, pode oferecer. Goldman Sachs começou a recomendar alocações pequenas em cripto como parte de portfólios diversificados. Bancos que antes proibiam terminantemente qualquer menção a cripto, agora estavam ativamente promovendo. E aqui está o ponto crucial. Quando Morgan Stanley e Goldman entram, todos os outros bancos menores seguem, porque ninguém quer perder cliente para concorrência. Se o seu consultor do banco A não pode te oferecer Bitcoin, mas o consultor do banco B pode, você vai para o banco B. Simples assim. Então, a corrida começou. E em 2024, a porta foi arrombada. Mas foi só no início da invasão. Porque em 2025, algo ainda maior aconteceu. Foi o ano da dominação total. Foi quando as últimas resistências caíram. Foi quando os números deixaram de ser impressionantes e se tornaram absurdos. E foi quando a regulamentação finalmente deu ao Wall Street as chaves do reino cripto. Então, vamos aos números. Vamos começar pelo elefante na sala, o IBIT da BlackRock. Em 2025, o fundo ultrapassou 100 bilhões de dólares em ativos sob gestão. 100 bilhões. Em menos de 2 anos de existência, para você ter noção, isso colocou o IBIT entre os maiores ETFs lançados na história do mercado financeiro. Ele competiu de igual para igual com fundos que existem há décadas. Mas o número mais simbólico de 2025 não veio da BlackRock, veio da Vanguard. A Vanguard sempre foi a gestora mais conservadora do planeta. Filosofia Bogle.
investimento passivo, taxas baixas, sem especulação. Por anos, a Vanguard recusou terminantemente qualquer envolvimento com cripto. Enquanto Fidelity, Charles Schwab e BlackRock corriam atrás, a Vanguard ficou firme. Não, cripto é especulativo demais, não oferecemos. Em 2 de dezembro de 2025, a Vanguard se rendeu. A empresa anunciou que permitiria que seus clientes de corretagem comprassem ETFs de cripto de terceiros, incluindo IBIT, FBTC e fundos de Solana e Ethereum. Isso abre as comportas para 50 milhões de investidores e 11 trilhões de dólares em ativos sob gestão. 11 trilhões! Mas tem um detalhe interessante aqui. A Vanguard deixou claro, nosso braço de corretagem vai permitir que clientes comprem, mas nosso braço de gestão de ativos não vai criar ETFs próprios de cripto. É o que chamamos de paradoxo de princípios. A Vanguard perdeu a guerra ideológica, mas ainda tenta manter alguma dignidade moral dizendo não vamos criar, mas vamos permitir que você compre. Na prática, não importa muito, porque o resultado é o mesmo. Milhões de aposentados conservadores agora têm acesso a Bitcoin através da plataforma deles. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque a regulamentação mudou, e mudou de um jeito que favorece completamente Wall Street. Em 18 de julho de 2025, o presidente Donald Trump assina uma das leis mais importantes da história da cripto, o Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, ou abreviando Genius Act. Essa lei fez 3 coisas fundamentais que mudaram o jogo completamente. Primeiro, definiu o que são stablecoins. Antes, ninguém sabia ao certo qual a classificação de uma stablecoin. Era valor mobiliário? Jurisdição da SEC? Era commodity? Jurisdição da FTC? Era moeda? Jurisdição do Tesouro? O Genius Act acabou com a dúvida. Stablecoins são produtos bancários, regulados pela OCC e por reguladores estaduais. Isso tirou parte da incerteza jurídica que Larry Fink reclamava em 2017. Segunda, definiu quem pode emitir stablecoins. Apenas bancos regulados ou empresas licenciadas federalmente podem emitir stablecoins de pagamento. Isso efetivamente entrega o mercado de stablecoins para Wall Street. Adeus startups independentes. Olá, JP Morgan Chase, Circle e Paxos. Terceiro, vinculou stablecoins à dívida americana. Emissores precisam manter reserva de 1 para 1 em dólares ou Treasury dos Estados Unidos. Isso significa que cada dólar emitido é um dólar investido em dívida do governo americano. Cripto agora sustenta a dívida soberana dos Estados Unidos, se consolidando reputacionalmente. Mas, se você acha que acabou por aí, está muito enganado. Não foi só o Genius Act. Teve outra mudança regulatória crucial. Em janeiro de 2025, a SEC revogou o SAB 121. O que era isso? Era uma regra contábil que obrigava bancos que custodiassem cripto a manter quantias iguais de capital em seus balanços contra os ativos cripto do cliente. Tradução: se um banco guardasse $1 bilhão em Bitcoin para clientes, ele precisava manter $1 bilhão em capital próprio parado. Isso tornava a custódia economicamente inviável. Com a revogação do SAB 121, essa penalidade sumiu. E o que aconteceu? Bancos custodiantes tradicionais como o BNY Mellon, State Street, Northern Trust foram liberados para custodiar ativos digitais sem penalidade de capital. Cripto foi oficialmente integrada à infraestrutura bancária tradicional americana. Agora, qualquer ETF, fundo de pensão ou gestora pode custodiar Bitcoin com os mesmos bancos que custodiam ações da Apple e títulos de tesouro. Game over. Cripto venceu a guerra regulatória. Mas ainda não acabou, até porque a invasão não parou nos ETFs. O verdadeiro jogo não é Bitcoin. O verdadeiro jogo é a tokenização de ativos do mundo real. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Larry Fink declarou publicamente múltiplas vezes em 2025 que o futuro das finanças é a tokenização de todos os ativos financeiros. Todos os ativos. O que isso significa? Tokenizar é pegar ativos do mundo real, ações, títulos, imóveis, commodities, e transformá-la em tokens digitais na blockchain. Deixa eu te dar uma analogia. Imagina que você tem um certificado de ações em papel. Você guarda numa gaveta. Para vender, você precisa ter uma corretora, preencher formulários, esperar dias para liquidação. Tokenização transforma esse certificado num arquivo digital na blockchain. Você pode negociar instantaneamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com qualquer pessoa no mundo, sem intermediários lentos, sem burocracia. É basicamente transformar o mercado financeiro global numa Binance gigante, onde tudo é negociado em tempo real. E a BlackRock já está fazendo isso. Em novembro de 2025, o fundo Buildly da BlackRock ultrapassou 2,5 bilhões de dólares em ativos. E o que é o Buildly? É um fundo de mercado monetário tokenizado. Ele investe em Treasury dos Estados Unidos, os títulos de dívida do governo americano considerados os ativos mais seguros do mundo. Mas ao invés de você ter um papel ou uma conta no banco, você tem um token na blockchain do Ethereum. E o que você pode fazer com esse token? Ganhar rendimento sobre a dívida americana. Algo pouco próximo de 4%.
4% ao ano hoje. Você pode usar como garantia empréstimos on-chain, trocar instantaneamente por stablecoins como o USDC, transferir para qualquer pessoa no mundo em segundos. É basicamente transformar o ativo mais entediante e burocrático do mundo num ativo cripto líquido que você negocia 24/7. E não é só a BlackRock. A Frank Templeton lançou um Bend, um fundo tokenizado com quase 800 milhões de dólares que permite conversões diretas de USDC, a stablecoin, para cotas do fundo. Você literalmente deposita stablecoin e recebe ações tokenizadas de um fundo que investe em dívida do governo, sem banco no meio, sem burocracia instantânea. O Goldman Sachs anunciou em novembro de 2025 que está transformando sua plataforma de ativos digitais, a GSDApp, uma entidade independente de propriedade compartilhada pela indústria. Por quê? Porque o Goldman percebeu que o verdadeiro dinheiro não está em ter um jardim murado proprietário, está em criar uma infraestrutura que toda a Wall Street vai usar para tokenizar tudo. Eles estão construindo a estrada e vão cobrar pedágio de todo mundo que passar. E o JP Morgan rebatizou sua unidade de blockchain de Onyx para Kinexys. A Kinexys processa mais de 2 bilhões de dólares por dia em transações. Em 2025, integrou liquidação de câmbio. Você consegue liquidar uma negociação de dólar para euro quase instantaneamente, direto na blockchain, sem precisar esperar dias por bancos correspondentes. Isso cumpre a promessa original do blockchain: velocidade, eficiência, redução de risco de contraparte. Só que agora não é um anarquista cypherpunk fazendo, é o JP Morgan, o banco de Jamie Dimon, o cara que chamou Bitcoin de fraude. Então, recapitulando, temos ETFs dominando o mercado de Bitcoin, temos regulamentação favorecendo bancos, temos tokenização de treasures, temos infraestrutura sendo construída pelos mesmos bancos que tentaram matar a cripto. A invasão está completa. Wall Street controla os trilhos, mas agora vem a pergunta que realmente importa. O que isso significa para você? Para o investidor comum que está vendo tudo isso de fora. Vamos falar sobre isso agora. Se os bilionários estão entrando, você devia entrar também, né? E se sim, como fazer isso com segurança, sem cair em armadilha? Vamos direto ao ponto, sem romantização, sem hype, só realidade. A primeira coisa que você precisa internalizar é que cripto não é mais uma aposta especulativa de quem quer ficar rico rápido. Virou uma classe de ativos estrutural. O que isso significa na prática? Dados da State Street Global Advisors mostram que a volatilidade do Bitcoin está em tendência de queda consistente desde 2018. Mesmo com toda a incerteza macroeconômica de 2025, guerra comercial, crise de dívida, inflação, o perfil de risco do Bitcoin está se parecendo cada vez mais com uma ação de tecnologia de alto beta do que com um bilhete de loteria. Por quê? Porque agora existem instituições com bolsos profundos que amortecem os pânicos. Antes, quando o mercado entrava em pânico, o varejo vendia tudo em desespero e o preço despencava 50%, 60%, 80%. Não tinha ninguém do outro lado comprando. Agora, quando o varejo entra em pânico e vende, instituições que têm meta de alocação, tipo 1 a 4%, recomendados pelo Bank of America, entram para rebalancear. Elas precisam comprar, porque o portfólio deles está desbalanceado. Se o Bitcoin caiu e agora representa só 0,5% do portfólio, eles compram para voltar para o 1, 2%. Isso cria um piso de liquidez que antes não existia e comprime a volatilidade. Bitcoin ainda vai ter volatilidade? Sim, mas não é mais aquele caos insano de 2017. Vamos comparar o antes e o depois para você sentir a diferença. Antes de 2024, você comprava Bitcoin em exchanges que podiam ser hackeadas, tipo Mt. Gox, Quadriga CX. Você assumiu o risco de perder suas chaves privadas e perder tudo sem recuperação. Zero regulação, ou quase zero. Zero proteção ao consumidor, medo constante de golpe, fraude, esquema Ponzi e etc. Agora, ETFs regulados pela SEC, negociados na maioria das bolsas do mundo, custódia feita por bancos tradicionais como BNY Mellon e State Street, consultores financeiros de grandes bancos recomendando ativamente como parte do seu portfólio balanceado. Proteção SIPC em muitas corretoras, igual ações. Você aperta o botão e compra sem fricção, sem risco técnico. A diferença, gritante, é como comparar ações na bolsa hoje versus comprar certificado de papel nos anos 20. A infraestrutura evoluiu e quando a infraestrutura evolui, o ativo amadurece. Agora uma pergunta importante. Bitcoin ainda se comporta como um ativo de risco puro ou já começou a se descolar? A resposta é depende. Pesquisa da CME Group mostram que o Bitcoin ainda tem correlações com ações durante períodos de risk-on. Quando o mercado está otimista, tudo sobe junto. Bitcoin, Nasdaq, Tesla, tudo no mesmo barco. Mas, durante eventos específicos como desvalorização monetária, crises geopolíticas, mudanças regulatórias favoráveis à cripto, Bitcoin começou a desacoplar. Exemplo, quando a SEC revogou o SAB 121, em janeiro de 25, Bitcoin subiu forte enquanto o Nasdaq estava de lado. Por quê? Porque foi um evento nativo de cripto, não macro. Outro exemplo, quando stablecoins foram oficialmente reguladas pelo Genius Act, Bitcoin subiu, mas o S&P 500 caiu por causa de dados ruins de emprego. Descorrelação total.
Isso valida parcialmente a tese de ouro digital. Bitcoin não é só especulação tech, há uma componente estrutural de proteção contra os riscos sistêmicos. Não é ouro ainda, mas também não é só Nasdaq com esteroides. É algo novo, um ativo híbrido. Agora vamos falar do elefante na sala. Bitcoin nasceu com uma revolução. A promessa era descentralização, soberania financeira, sair do sistema bancário, cortar intermediários, ter controle total do seu dinheiro. Satoshi Nakamoto escreveu no bloco Gênesis, chanceler à beira do segundo resgate dos bancos. Essa era a mensagem. Bitcoin era uma resposta à crise de 2008. Era uma fuga do sistema. E em 2025, o Bitcoin virou uma suíte premium dentro do sistema. Wall Street controla os trilhos. Os bancos ganham taxas sobre Ether. A regulação favorece os incumbentes. Stablecoins são emitidas por bancos. Tokenização é feita por Goldman Sachs e JP Morgan. Isso é bom ou ruim? Depende do que você valoriza. O lado bom, segurança massiva, conformidade regulatória, acesso facilitado, liquidez institucional, menos risco de fraude e golpe, proteção ao consumidor. Lado controverso, cripto foi capturada pelo sistema que deveria substituir. A essência revolucionária foi diluída. Intermediários voltaram e cobram taxas. Censura e controle são possíveis. Bancos podem bloquear. A promessa de descentralização virou marketing. Você precisa decidir o que importa mais para você. Pureza ideológica ou praticidade e segurança. Porque se você quer pureza, você compra Bitcoin, tira da exchange, coloca uma cold wallet, guarda suas chaves, assume o risco. Mas se você quer praticidade, segurança e exposição sem dor de cabeça, você compra um ETF. E a maioria das pessoas vai escolher o ETF. Porque é humano, a gente valoriza conveniência. Então, vamos fechar esse tópico com a pergunta mais importante. Os bilionários invadiram cripto. Eles não invadiram para destruir. Eles invadiram para controlar e monetizar. Eles capturaram o fluxo de taxas com ETFs. Eles capturaram a infraestrutura com Kinexys, com o Build. Eles capturaram a regulação com o Genius Act e revogação do SAB 121. Eles venceram. E agora você tem duas opções. Opção 1, esperar mais 5 anos, ver o Bitcoin chegar a 200, 500 mil, quem sabe 1 milhão. E entrar quando a janela de oportunidade já fechou. Quando todo mundo já entrou. Quando não sobra mais upside assimétrico. Opção 2, aproveitar que a estrada já está pavimentada, que os riscos foram reduzidos drasticamente, que você pode entrar com segurança através de produtos regulados e posicionar uma alocação pequena, tipo 1 a 4% do portfólio, como um hedge estrutural. Qual você escolhe? Porque uma coisa é certa, os bilionários não entram em mercados que vão a zero. Eles entram porque enxergaram valor estrutural de longo prazo. E se eles enxergaram, talvez você também devesse prestar atenção. Então, recapitulando toda essa jornada de ódio, virada e dominação total. 2017, Jamie Dimon chama Bitcoin de fraude e diz que demitiria qualquer funcionário que o comprasse. 2025, JP Morgan de Dimon processa mais de 2 bilhões de dólares por dia em transações blockchain através da Kinexys. 2017, Larry Fink chama cripto de índice de lavagem de dinheiro. 2025, a BlackRock de Fink controla aproximadamente 100 bilhões de dólares em Bitcoin através do IBIT e tokeniza 2,5 bilhões em treasures no fundo Build. 2017, Warren Buffett chama Bitcoin de veneno de rato ao quadrado. 2025, Buffett continua não gostando, mas bancos do mundo todo recomendam Bitcoin com alocação de 1 a 4% em portfólios. 2024, a Vanguard proibia cripto completamente. No ano seguinte, liberou acesso a ETFs de cripto para 50 milhões de clientes. A invasão está completa. Cripto virou mainstream. A janela de adotantes iniciais já era. Agora é a fase de implantação em massa, de institucionalização total. Você pode não gostar de como isso aconteceu. Pode achar que o Bitcoin perdeu sua alma, que a revolução foi capturada pelo sistema. E sinceramente, você não está errado. Mas uma coisa é indiscutível. Os bilionários não entram em mercados que vão a zero. Eles entraram porque viram valor estrutural, porque conseguiram regulamentação favorável, porque perceberam que blockchain não era uma moda passageira, mas uma mudança infraestrutural inevitável. E agora você tem uma escolha. Você pode ficar de fora, esperando que o preço caia, esperando o momento certo, que talvez nunca chegue. Ou você pode reconhecer que o jogo mudou, que cripto saiu da fase de especulação pura e entrou na fase de adoção institucional. E posicionar uma alocação pequena, sensata, como parte de uma estratégia de longo prazo. Ou você pode reconhecer que o jogo mudou, que cripto saiu da fase de especulação pura e entrou na fase de adoção institucional. E posicionar sua alocação pequena, sensata, como parte de uma estratégia de longo prazo. E se você quer fazer isso com inteligência, sem cair em armadilha, sem tomar decisão emocional, conheça a Boost Research. A gente é uma empresa especializada em pesquisa e inteligência de mercado para o setor cripto. E o nosso trabalho é simples, dar clareza e suporte ao investidor. Aqui você tem espaço para tirar dúvidas de verdade, discutir movimentos do mercado
revisar suas estratégias e entender o que faz sentido dentro do seu contexto. Simples assim, com menos dúvida, mais direção, é só conferir o link que está aqui embaixo. E se esse vídeo te deu clareza sobre como Wall Street invadiu o cripto e o que isso significa para você, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam entender o que está acontecendo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente tem muito mais conteúdo sobre cripto, investimento, estratégia de portfólio e análise de mercado chegando. E para finalizar, comenta aqui embaixo. Você acha que a invasão de Wall Street foi boa ou ruim para cripto? Quero saber sua opinião. Valeu demais pela atenção e até o próximo vídeo.